Olá, a paz do Senhor, querido irmão, e a paz do Senhor, querida irmã. Trago-vos uma mensagem de fé, ânimo, vigor, esperança e alerta ao nosso coração, que traz como tema ansiedade, mal do século. Tem como texto base Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 26, que nos fala e diz o seguinte: olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Uma pergunta que Cristo aqui faz. O versículo lido faz parte do Sermão da Montanha, que ocupa 3 capítulos inteiros do Evangelho de Mateus, aí apenas 10 versículos do capítulo 6 do Evangelho de Lucas. O evangelista Mateus, como visto, ele prioriza em seu evangelho o Sermão do Monte, proferido por Jesus. E o versículo lido faz parte da perícope que traz aconselhamentos de Cristo quanto à preocupação e à ansiedade disposta nos versículos 25 a 34 do capítulo 6. Não sem motivo, o fiel apóstolo de Cristo, Pedro, no versículo 7 do capítulo 5 da sua primeira carta, nos admoesta: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Quanto à ansiedade, a preocupação em demasia pelo dia de amanhã, Cristo nos admoesta no versículo 34: não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. A nossa vida, ela é limitada. Se tem uma coisa que todos iremos enfrentar, a não ser que Cristo volte antes, nas nuvens a nos arrebatar, é a morte. Não há como fugir desta realidade. Não sem motivo, o salmista Moisés, Salmo de número 90, ele nos diz o seguinte, versículo 9: pois todos os nossos dias vão passando na tua indignação, passamos os nossos anos como um conto que se conta. Versículo 10, os dias da nossa vida chegam a 70 anos. E se alguns, pela sua robustez, chegar a 80 anos, o orgulho deles é canseira e enfado, pois cedo se corta e vamos voando. Ainda em Salmos, agora, o de número 103, versículo 15, o salmista assim nos escreve: quanto ao homem, os seus dias são como a erva, como a flor do campo, assim floresce. Versículo 16, passando por ela o vento, logo se vai, e o seu lugar não será mais conhecido. O patriarca Jó, neste mesmo sentido, nos afirma no capítulo 14, no versículo 1, um homem nascido da mulher é de poucos dias e farto de inquietação. Versículo 2, sai como a flor e murcha, foge também como a sombra e não permanece. A nossa vida aqui, ela é breve. Como dizem os antigos, ninguém fica para semente. Dada a brevidade da nossa vida, somada ao desejo desenfreado de sempre satisfazer os nossos desejos cada vez mais, as nossas ansiedades, necessidades cada vez mais, um homem nunca está satisfeito com o que tem e gasta saúde para conseguir dinheiro, para no final da vida fazer o inverso, ter que gastar dinheiro para reconquistar a saúde que perdeu. São dias agitados, são dias frenéticos. Os pais, nesta louca e desenfreada corrida, não têm tempo para os seus filhos e querem compensar esta ausência de tempo com os filhos com dinheiros, mesadas, nunca dizendo não e sempre sim aos seus filhos, para crianças que não sabem que há limite e já parecem nascer com o celular na mão. E nessa corrida para sempre querendo mais, a preocupação sempre com amanhã toma cada vez mais o nosso tempo que qualquer outra coisa. Vivemos agora a época da mente ausente. É isso mesmo, mente ausente. Os pés estão no presente. Hoje, por exemplo, dia 17 de junho de 2020, ou a data em que você vê esse vídeo. Mas as nossas mentes estão ou no passado, aonde o adversário da igreja aprisiona vidas saudosistas, que não se libertam do passado, ou no futuro, onde o adversário da igreja aprisiona os ansiosos, que é o caso, infelizmente, mais recorrente, é o caso, infelizmente, que mais acontece. E esta ansiedade já foi constatado cientificamente
que é um transtorno e é um mal do século XXI, um dos piores males do século XXI, na verdade, é o transtorno da ansiedade. O transtorno da ansiedade, o mal do século, com esse título, a revista Veja publicou na internet uma pesquisa afirmando que a palavra ansiedade, originada do latim, significa angústia. Não sem motivo, Sigmund Freud, em 1894, associou a ansiedade e outras reações físicas ao que chamou de neurose da angústia. O transtorno de ansiedade existe, afirma a Veja, quando o indivíduo se prepara para reagir ao risco, mesmo quando não há um risco claro. E segundo a OMS aponta, veja, quase 10% da população convive com essa doença, a doença da ansiedade. Sim, a ansiedade, infelizmente, é uma doença. A Sociedade Médica classificou a ansiedade como uma patologia, ou seja, uma doença disposta na CID-10 F41, outros transtornos ansiosos. E segundo a medicina, a ansiedade traz aflição, agonia, impaciência e inquietação. Esses são alguns dos sinais da ansiedade, sentimento capaz de prejudicar a qualidade de vida, autoestima e saúde do ser humano. A ansiedade ela pode trazer os seguintes sintomas emocionais: tristeza, nervosismo, irritabilidade, sintomas fisiológicos, coração acelerado, sentimento de formigamento, falta de ar, sudorese, tontura, dor de cabeça, dores musculares, insônia. Sintomas comportamentais: impulsividade, agressividade, fala acelerada. Sintomas cognitivos: dificuldade de concentração e tomada de decisão, preocupações excessivas. Para finalizar, se não vigiarmos, podemos ser afetados por este mal do século, mas em Cristo podemos vencer este e outros males, ao lembrarmos-nos que nossas vidas estão nas mãos de Deus e é Ele quem cuida de nós. Por isso, sigamos a recomendação do versículo tema, Mateus 6,26. Olhai para as aves do céu, que nem semeiam nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? O que Cristo nos diz aqui é, assim como as aves dos céus são alimentadas diariamente pelo nosso Deus, não faltará o pão na tua mesa, esteja você enfrentando a pior luta da tua vida. Lembra de Salmo 37, versículo 25? Você lembra? Fui moço, agora sou velho, mas nunca vi desamparado justo, nem a sua descendência a mendigar o pão. Emily já canta há algum tempo no seu louvor, né, a receita para vencer a ansiedade. O segredo é confiar, o segredo é descansar. Tem um sorriso te esperando quando esse dia raiar. Fica tranquilo, Deus está providenciando um sorriso para cada noite que você passou aflito. O seu gemido será substituído por um hino de vitória. Não se limite apenas ao teu sofrimento. Deus sabe exatamente o que está fazendo. Por mais que você hoje não esteja entendendo, Cristo nos deixou a receita de como é possível descansar nele, vencendo a ansiedade. Mateus 6,33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. As demais coisas virão para você, aleluia, quando você busca o reino de Deus. Fica tranquilo, esta luta vai passar. Fica tranquilo, não te anseies pelo dia de amanhã. Existem 2 dias, há 2 dias no calendário que não se pode fazer nada, não se pode fazer absolutamente nada. Sabe quais são esses 2 dias? Sim, é simples, o ontem e o amanhã. O ontem porque passou e não há como chorar o leite derramado. Amanhã, porque está nas mãos de Deus. Viva intensamente hoje, como se Cristo voltasse hoje mesmo, ou amanhã. Mas se ainda assim você insiste em viver no mundo da lua, pensando amanhã, porque o seu hoje de luta e de dor, te recomendo, deixa Cristo entrar no teu dia hoje. E esta luta findará o quanto antes, e os efeitos desta luta não mais serão sentidos, e a alegria raiará em teu rosto e semblante. Vive intensamente hoje em Cristo e experimente hoje a felicidade real nele, para a glória de Jesus.